melhoria em diferentes processos. Então, com certeza, nós vamos aplicar aí a melhoria gradativa para diferentes processos, e isso vai ocorrer em paralelo. E temos a última característica, que ele realmente é a abordagem mais recente, justamente por essas características que a gente falou agora, por ele ser mais amplo e permitir esse paralelismo entre a evolução dos processos. Então, o por estágios ele é um modelo já mais convencional, baseia-se numa abordagem já mais antiga, mas que ela já tem aí um certo know-how, é predefinida e já é totalmente testada, né? Um conjunto de processos que provê uma reorganização. Então, o que significa isso? Para que você possa ter a maturidade, a cada nível que o processo sobe, evolui, você tem que ter toda aquela reorganização de processos, avaliação, adequação, para que o processo possa ganhar a maturidade e então subir para o próximo nível. E por fim, então, ele é construído sobre um histórico relativamente longo. É lógico que para você chegar lá no último nível, você então tem que ter passado os processos. Ele está dividido em 5 níveis, de 1 a 5, e o nível 1 aí é como se fosse uma caixa preta realmente, o processo está totalmente imaturo. Já no segundo nível que a gente pode ver aí, que é o nível gerenciado, é algo mais projetado e frequentemente reativo, né, a determinadas consequências que são desenvolvidas durante todo o processo de desenvolvimento de software. No nível 3, aliás, que é um nível já definido, a gente tem algo bem definido dentro da organização e os processos conseguem ser proativos, né? No nível 4, né, a gente pode ver no nosso slide, ele é gerenciado quantitativamente. Então, além dele obedecer todos os níveis anteriores, a gente começa a medir realmente quais são os processos, né? A gente consegue ter números reais dos processos. E, que é o nível 5, a gente tem um nível de otimização, ou seja, você vai estar procurando sempre estar otimizando os seus processos aí, eles estão em constante otimização, ok? No nível de maturidade representado de forma contínua, a gente tem 6 níveis, né? Vai do nível 0 até o nível 5. Então a gente tem o nível 0 que é incompleto, ou seja, o processo, não existe processo definido, é uma caixa preta, como eu falei. O nível 1 que é executado, ou seja, ele satisfaz as metas do projeto. O nível 2 ele é gerenciado, ou seja, ele é planejado e executado. O nível 3 ele é definido, que ele é gerenciado com um determinado padrão. Gerenciado quantitativamente, que é o nível 4, a gente consegue atribuir estatísticas para ele. E o nível 5 a gente tem uma melhoria contínua dos nossos processos. O primeiro ponto-chave é o aprimoramento de processos, vai envolver a análise, né, do processo, a padronização, a medição e a mudança do processo, né? Então você realmente tem que padronizar, você tem que medir, você tem que modificar o processo da melhor forma possível. Então aí os processos podem ser classificados como informais, gerenciados, podem ser metódicos ou de aprimoramento. Então nós temos aí que os informais, né, eles são sem embasamento nenhum, sem prévia avaliação, mas acabam funcionando. Os processos gerenciados, eles são planejados, executados, mesmo que sem ter uma base numa norma, você vai planejar e executar os processos. Então, eles já não são tão informais quanto os processos que a gente mostrou agora há pouco. Os metódicos, né, baseados em modelos, e nós também temos aí o aprimoramento, que na verdade é o ciclo de aprimoramento. São os processos que já estão em aprimoramento já dentro do modelo. São vitais, né, para a instituição, esses processos, e por isso eles precisam passar sempre por esse ciclo aprimoramento, para que possam ser aprimorados. As medições elas devem então ser usadas para responder a questões específicas sobre o processo a ser utilizado. Então, medições sobre aquela questão que a gente falou de você sempre fazer as melhorias baseadas em métricas. O nosso próximo ponto-chave aí, né, que são os tipos de métricas usadas no processo, são as métricas de tempo, de uso e o de uso de recursos, né, e o de eventos, né? Ou seja, você tem que ver realmente métricas a respeito de tempo. A gente sabe que cronograma hoje é algo bem complicado da gente atender, né? Então a gente precisa ver como que os processos
vão estar atendendo a esse tempo desejado de uso de recursos, ou seja, você alocar recursos de forma correta dentro de cada atividade que compõe o projeto, né? E aí, quando a gente fala em alocar recursos, a gente está falando de recursos físicos, recursos financeiros, onde você vai ter que estar investindo o teu dinheiro, né? E recursos humanos. E de eventos, né, que por sinal que venham a acontecer, podem ser eventos internos ou externos, modificações dentro das organizações e assim por diante. A gente pode perceber que os modelos de processo incluem descrições de atividades, ou seja, já que a gente tem um modelo de processo aí, a gente tem que ter as descrições de cada atividade que a gente vai desenvolver. Tem os subprocessos, ou podem não existir, né? Temos o papel de cada um, ou seja, as responsabilidades de cada um dentro do processo, né? A gente precisa definir isso de forma bem clara e bem documentada. A gente precisa ver as exceções, ou seja, se ocorrer algo inesperado dentro do projeto, como que a gente vai reagir. A gente tem que ver como que deve ser feita a comunicação dentro do processo todo. É lógico que a gente entende que processo, para ser um conjunto de atividades, essas atividades estão interligadas, realmente tem que haver uma comunicação entre elas. A gente precisa ver como que é o papel da entrega, né? E como que a gente vai se relacionar com os outros processos da organização, né? A gente tem que definir um conjunto de objetivos relacionados às boas práticas, né? Então a gente tem que desenvolver realmente essas boas práticas de engenharia de software. E na descrição, padronização e controle de práticas usadas para atingir esses objetivos, né? Mas os processos que são desenvolvidos dentro de cada projeto, eles têm que seguir uma determinada padronização. E aí você tem que realmente padronizar, institucionalizar cada atividade que você tem dentro do projeto. O que a gente está falando é que a quantidade de folhas nunca foi sinal de qualidade, né? Eu acho que é importante aqui o caso da objetividade e da clareza com que o documento enfoca os procedimentos corretos e a forma como você tem que fazer essa questão. É muito importante essa documentação, principalmente para as pessoas novas que vão entrar na empresa. Às vezes você troca a equipe de desenvolvimento como um todo, e aí como é que você vai passar? Senão nós vamos o quê, Fred? Cair na informalidade, né? A informalidade. Os processos vão ficar imaturos, vão depender exclusivamente das pessoas. Não existe nada definido dentro da organização. Ok? Então, a gente vai chegando ao final da aula, vamos ver aí o que a gente viu nessa aula. Então, no resumo da teleaula aí, a gente definiu um pouco a respeito de processo de software, né? A gente definiu um pouco como que se comporta os processos de software, que são um pouco diferentes a respeito dos processos normais dentro de uma organização, né? Além das atividades envolvidas, a gente tem técnicas, metodologias, e que elas precisam realmente seguir um padrão para que a gente atinja uma determinada maturidade, uma determinada qualidade em cada passo do desenvolvimento de software. A gente viu o modelo de maturidade e capacidade chamado CNMI, né, que é o modelo que a gente realmente, que o Instituto de Engenharia de Software dos Estados Unidos tornou como padrão, e esse modelo tornou-se padrão mundial, né, é importante a gente salientar isso, não é só nos Estados Unidos, é um padrão mundial, onde até existem empresas no Brasil, muitas empresas já com a certificação do CNMI em determinado nível, né, você consegue essa certificação em um determinado nível de maturidade que você consegue dentro da organização. Não é só a questão, a gente conseguiu o modelo, a certificação CNMI, mas em qual nível? É importante a gente salientar isso. Então a gente viu esse modelo CNMI. O próximo ponto que a gente viu aí foi as representações CNMI, né, que são as representações contínua e por estágios, né? A gente percebe que a contínua é algo mais novo, é algo realmente específico do CMI. O por estágios já veio como herança do CMM, né? Então a gente vê que o modelo contínuo, entendemos nós, professores aqui, que é um modelo melhor de você avaliar os seus processos, né? É lógico que você avaliando os seus processos nunca vão estar no nível de maturidade só. Existe um processo que está à frente, outro atrás, e aí o ideal é a gente trabalhar cada processo desse para que você chegue a um nível determinado de maturidade. E, por último, a gente viu alguns pontos chaves de implantação do CMMI, né? A gente viu a questão de você padronizar os processos, quais medições que você precisa fazer a respeito dos processos.